vamos resolver o exercício 20 da seção 10.4 do James Stewart. Bom, o exercício diz o seguinte: encontre a área da região dentro de um laço da curva R igual a 2 vezes seno de 5θ. Bom, é interessante que a gente saiba fazer um esboço, pelo menos, dessa curva, né? Então, o esboço da curva R igual a 2 seno de 5θ é ilustrado na figura 3, né? E a região sombreada, na figura 3, representa um laço da curva ao qual desejamos calcular a área. Então, essa curva, ela tem esse formato aí, né? Ela tem essas, digamos que 5 pétalas, e o que a gente quer é calcular a área, né, de uma dessas pétalas, né, ou de um desses laços, né? Bom, então, observe que para determinar o intervalo de cada laço da curva, precisamos estudar a equação R de θ igual a zero, né? Ou seja, em que valores de θ a minha curva intercepta a origem, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte: R igual a zero, se somente se 2 seno de 5θ for igual a zero, né? Ou seja, seno de 5θ for igual a zero, e isso me leva que 5θ é igual a k vezes π, com k pertencente aos inteiros, ou θ é igual a k vezes π sobre 5, com k pertencente aos inteiros. Então, isso vai fornecer todas as possíveis soluções. Bom, observe o seguinte: os intervalos de θ utilizados para determinar os laços da curva, eles ficam determinados para k pertencente a esse conjunto que vai de 0 a 9. O que é que eu estou querendo falar com isso? Que para a gente completar um laço, né, nessa curva, se a gente fizer k igual a zero, por exemplo, a gente vai ter que θ igual a zero. Se a gente fizer k igual a 1, a gente vai obter que θ é igual a π sobre 5. Isso já é necessário, já é suficiente para que a gente faça um laço da nossa curva. Entre k igual a 2 e k igual a 3 tem outro laço. Bom, entre k igual a 8 e k igual a 9 a gente tem o último laço, e com isso a gente obtém os intervalos de θ ao qual a gente percorre cada laço desse. Como eu quero calcular a área de um laço, então eu vou pegar o primeiro laço para que a gente possa montar nossa integral e calcular a área dessa região que fica entre um laço. Então por exemplo, fazendo k igual a zero, nós temos que θ é igual a zero. Fazendo k igual a 1, nós temos que θ é igual a π sobre 5. E neste caso, temos que o laço sombreado da curva R igual a 2 seno de 5θ fica determinado quando θ varia de 0 até π sobre 5. Então, se você observar, fazendo meu θ variar de 0 a π sobre 5, eu consigo determinar esse primeiro laço. E isso é suficiente para que a gente calcule a área, né, da região dentro de um laço dessa curva. Ok. Assim, a área da região dentro de um laço da curva é dada por A, que é igual à integral de 0 a π sobre 5, 1 meio de R ao quadrado de θ. Como R é igual a 2 vezes seno de 5θ, 2 vezes seno de 5θ ao quadrado, eu troco pela minha integral, de modo que eu tenho a integral de 0 a π sobre 5, 1 meio de 2 seno de 5θ ao quadrado de θ. Então, desenvolvendo esse quadrado, nós temos que 2 ao quadrado dá 4, vezes seno ao quadrado de 5θ. Esse 4 vezes 1 meio, ele é igual a 2, de modo que eu tenho o seguinte resultado: 2 vezes a integral de 0 a π sobre 5, seno ao quadrado de 5θ de θ. Bom,
Uma identidade trigonométrica que vai nos ajudar é a seguinte: o seno ao quadrado de θ, ele é 1/2 de 1 menos o cosseno de 2θ. Eu vou chamar θ aqui de 5t, por exemplo, de modo que o seno ao quadrado de 5t seja igual a 1/2 de 1 menos o cosseno de 10t. Então, observe que usando essa manipulação, nós conseguimos uma expressão para o seno ao quadrado de 5θ. Então, o seno ao quadrado de 5θ será igual a 1/2 de 1 menos o cosseno de 10θ. Então, isso é o que eu vou usar para a gente calcular a nossa integral. Então, a área ela é igual a 2 vezes a integral de 0 a π sobre 5, seno ao quadrado de 5θ de θ. Eu vou trocar esse seno ao quadrado de 5θ por 1/2 de 1 menos o cosseno de 10θ, de modo que a minha integral fica 2 vezes a integral de 0 a π sobre 5, de 1/2, entre parênteses, 1 menos cosseno de 10θ dθ. Então, se a gente multiplicar esse 1/2 por 2, eles se cancelam, de modo que eu fico com a integral de 0 a π sobre 5, 1 menos o cosseno de 10θ dθ. Bom, uma primitiva para isso é θ menos 1 sobre 10 seno de 10θ, tudo isso sendo avaliado de 0 a π sobre 5 pelo teorema fundamental do cálculo, de modo que nós obtemos o seguinte resultado: π sobre 5, quando substitui θ por π sobre 5, menos 1/10 do seno de 10 vezes π sobre 5, isso é igual a menos 1/10 do seno de 2π, menos, quando substitui o θ por 0, somado com 1 sobre 10 vezes o seno de 0. Então, o seno de 0, por sua vez, é 0, o seno de 2π, por sua vez, é 0, de modo que o resultado obtido é que a área é igual a π sobre 5.